Olá pessoal, aqui é o Potter do canal Obra Nerd e dessa vez a gente vai trazer para vocês uma resenha de uma saga que a Panini nos trouxe agora encadernada, um encadernado de luxo, completa, Pecado Original. Vem com a gente saber se vale a pena realmente comprar ela pelo preço de capa ou não. Bom pessoal, antes de mais nada, eu já peço logo para vocês aquele famoso combo, né? Deixa o joinha no vídeo, por favor. Se inscreva no canal, tá? Caso você ainda não esteja inscrito, tenha caído de paraquedas aqui no canal Parauara, mais pai d'égua no caso da região, sobre o universo pop nerd. E, por favor, ative o sininho lá, sempre para vocês receberem novidades, que a gente semanalmente está trazendo coisa boa para vocês. Tá legal? Pode fazer isso aí, eu espero vocês sem problema nenhum. Já fizeram? Então bora começar. Bom, para começar, vamos situar vocês, tá? A saga do Pecado Original, né, que está sendo trazida aqui pela Panini, num calhamaço de 372 páginas, ela traz a minissérie de 0 a 8 da Pecado Original, tá? Mesmo nome, e ela traz também uma série, um tie-in, que é Original Sins, de 1 a 5, e uma história extraída do Marvel.1, com roteiros de Jason Aaron, Mark Waid, Ed Brubaker e a arte de Mike Deodato Jr., acompanhado também de outros desenhistas. Mas basicamente, pessoal, a saga original mesmo, o cerne dela, é Jason Aaron com o Mike Deodato, tá? Mark Waid, Ed Brubaker, eles entraram na história porque essa saga ela vai envolver um grupo, vários heróis, vários grupos de heróis da Marvel. E, obviamente, nessa época o Mark Waid estava no Demolidor, ele ajudou o Jason Aaron em determinadas partes, assim como o Brubaker também, que já estava com o Capitão América. Situando vocês, tá? O Pecado Original ela começa centrada justamente no assassinato de um personagem da Marvel. Eu brinco que é o cabeçudo mais enxerido da Marvel, né? O personagem que é o Vigia, ou o Atu, né? Ele é de uma raça que são vigias, a raça dos vigias mesmo, que ela é tão longeva e desenvolvida praticamente que eu acho que ela surgiu basicamente logo depois do surgimento do universo Marvel. E essa raça, justamente devido à sua idade, longevidade e tudo mais, eles já são infinitamente mais desenvolvidos tecnologicamente e em tudo, no caso que de todas as demais raças. Durante um período da história deles, existiu um conselho dos vigias, eles decidiram ajudar algumas raças compartilhando o conhecimento que eles tinham. Em específico, em um planeta, ao compartilhar esse conhecimento, principalmente o conhecimento atômico, o planeta acabou eclodindo em guerras e tudo mais, que acabou se autodestruindo. Traumatizados com essa experiência, eles decidiram não ajudar mais nenhuma raça em nenhum planeta, tá? Apenas catalogar e registrar todos os eventos das raças e de todos os sistemas solares. E coube ao sistema solar justamente que o Atu ficasse responsável por esse setor. O Atu, ele foi lançado, ele foi criado em 63 pelo Stan Lee e o Jack Kirby, nas revistas do Quarteto Fantástico. E justamente desde aquela época, por mais que esse mote dele ser apenas um observador, ele sempre foi originado, no caso, por essa missão, porém, ficou bem claro que ele não ia fazer apenas isso. Ele tinha uma filosofia de que só a presença dele nos momentos mais marcantes da Marvel já afetaria o resultado final das histórias, ou no resultado final, no caso, no desenrolar das sagas. Justamente com essa desculpa de que só a presença dele já afetava, eventualmente ele acabava tomando partido e ajudava aqui e acolá com uma informação, ou uma arma, ou alguma coisa, os heróis da Casa das Ideias, no caso, no desenrolar das histórias. E assim foi, desde da sua estreia na revista do Quarteto Fantástico. Quando o Galactus veio, ele estava presente, ajudou o Reed Richards, no caso, a expulsar o Galactus do planeta. Esteve presente em Guerra Infinita, na Guerra Civil dos Heróis, nas grandes sagas cósmicas da Marvel e nos eventos mais marcantes. Ele praticamente, eu acho que ele já fez participação em quase todas as revistas da Marvel, de quase todos os heróis. Pois bem, decidiram, né? A Marvel decidiu então matar o bendito do Atu. E é aí que entra a saga Pecado Original, pessoal. Diante da morte do Atu, dentro da sua própria casa, da sua fortaleza, que ficava no lado escuro, no lado azul da lua, conforme Nick Fury, que é o mestre, no caso dos segredos da Marvel também,
leva os Vingadores e conduz uma equipe de Vingadores justamente na caça desse assassino. Porém, na cena do crime, fora o corpo do Vigia, também roubaram algumas armas e os olhos do Vigia. Isso a gente vai saber, pessoal, mais adiante, que é justamente onde estão registrados todos os segredos e toda a história do universo Marvel. Ela, de alguma forma, e isso a saga acaba dando apenas a entender e não explica muito bem, é como se fosse o grande HD, no caso do Vigia, justamente está nos olhos dele, não no cérebro. Então, diante disso, os heróis, no caso, partem na busca tanto pelo assassino, quanto pelas armas, né, que são extremamente perigosas, e pelos olhos também, que estão os segredos, no caso, de todo o universo Marvel. Em paralelo ao grupo de Vingadores que é reunido pelo Nick Fury, também é reunido um grupo de heróis bastante peculiar para conduzir uma investigação própria, tá? Por debaixo dos panos. Um grupo que tem, dentre eles, Doutor Estranho, Gamora, Justiceiro, Pantera Negra e Soldado Invernal. Tá? Um Soldado Invernal que até então tinha sido dado como morto desde a saga O Cerco, também que é uma saga anterior da Marvel. Em paralelo a essas duas equipes que estão conduzindo cada um a sua investigação, você é apresentado, ou vamos dizer assim, representado, a um trio de vilões que eu brinco que não é nem do segundo escalão da Marvel, é do terceiro. Você acompanha que no meio desse assassinato também estão envolvidos o vilão Dr. Midas, a sua filha Imperatrix e o Orbe. Cara, basicamente, o Dr. Midas e a Imperatrix, eles tinham sido criados numa saga do ano 2000 do Marvel Boy, saga do Grant Morrison, e desde então eles nunca mais tinham aparecido no caso no universo Marvel, foram ressuscitados para essa saga. E o Orbe era um vilão do Motoqueiro Fantasma, um vilão que tem uma cabeça que é um globo ocular, pelo amor de Deus, não vale nem a pena falar deles aqui. Porque, pessoal, o mote principal dessa saga não é uma briga entre heróis e vilões, e sim a condução e o desenrolar e as consequências dessa investigação, desse assassinato que ocorreu. E aí é que tá, pessoal, vamos lá. Como história policialesca, ele até que funciona, tem os seus bons momentos. Jason Aaron, ele consegue conduzir bem a investigação, né? As migalhas que são deixadas pelo assassino, principalmente pela equipe liderada pelo Doutor Estranho, ela vai mostrando uma série de coisas que talvez eles não estejam apenas no rastro de um assassino. Talvez eles estejam encontrando aí as desculpas pelo crime cometido, uma justificativa do porquê do crime ter ocorrido. E através disso, chegar talvez não apenas ao seu assassino, mas ao principal motivo, que é o que fazer agora de posse de tanto conhecimento e tanto poder que eram resguardados, no caso, pelo Vigia. Então, diante dessa saga, vocês vão ser apresentados a muitos segredos, no caso, revelados, né, dos próprios heróis da Marvel. O como que isso acontece, como eu falei para vocês, você simplesmente sabe que o conhecimento está presente dentro dos olhos, no caso, roubados do Vigia. Durante a saga, durante o confronto dos heróis com esse trio de vilões, o Orbe acaba acionando um dos olhos do Vigia e acaba liberando grande parte desses segredos. E é a partir daí que cria uma cisão entre grande parte do universo da Marvel. O resultado final da saga, pessoal, eu acho que, bom, se vocês quiserem ainda correr atrás da revista, né, desse livro, desse calhamaço, o preço de capa dele está na casa dos R$100. Porém, entretanto, todavia, se vocês tiverem curiosidade de uma boa história policialesca desenhada magistralmente pelo Mike Deodato, eu acho que vale a pena sim comprar, desde que você encontre num bom preço, com uma boa promoção. Essa aqui eu encontrei numa promoção da Amazon e eu consegui comprar por R$38. Então, se vocês conseguirem um preço aproximado disso, eu recomendo comprar. Caso contrário, não vale o preço de capa não. Tá? A arte do Mike Deodato tá magnífica como sempre. Mas o Jason Aaron já fez coisa bem melhor, viu? Principalmente com os Vingadores. Então, diante disso aqui, o principal atrativo da saga Pecado original, pessoal, é o seu fim. Porque é a partir dela
com esses segredos, no caso, desvendados, é que você vai ver como é que os heróis da Casa das Ideias vão conviver, né, entre si e vão tocar a própria vida. Dentre os principais segredos aqui, pessoal, eu acho que as principais consequências aqui, as mais importantes, elas envolvem o Thor, que no final da saga acaba se tornando indigno de levantar o martelo, né, o Mjolnir, e também descobre, dentre os segredos revelados, que existe, além dos 9 mundos, né, ao redor de Yggdrasil, existe um 10º, ou seja, basicamente é uma desculpa, que é o Reino dos Anjos. É uma das desculpas da Marvel para trazer a personagem Angela, criada por Neil Gaiman, para dentro do universo Marvel. Ela fez um acerto, a Marvel, com o Neil Gaiman e decidiu integrá-la ao universo Marvel. Então, dentre isso, ele descobre, o Thor, que a Angela é uma meia-irmã dele. Ela é filha também, uma filha bastarda de Odin. Bom, pessoal, continuando com as consequências do evento, uma outra pessoa, no caso, que sofreu bastante, no caso, com a descoberta desses pecados secretos aí que estavam guardados dentro da mente do Vigia, está o Capitão América, Coisa, Demolidor, Homem de Ferro, Hulk e Homem-Aranha. Bom, isso aí, na realidade, quase todos os heróis eles foram afetados, tá? Mas esses são os mais importantes. Eu acho que é o que vale a pena mais a gente dar a devida relevância. O Capitão América, ele descobre que teve sua mente apagada, né, pelos Illuminati, que é um grupo formado secretamente pelos líderes dos maiores grupos de todo o universo Marvel. É o G8 da Marvel. Então, com isso, é mais um motivo para ele desconfiar, no caso de Tony Stark e grande elenco. Tá? Além do Capitão, como eu mencionei antes, o Coisa, ele teve também, porque ele descobre que o Reed Richards tinha feito uma máquina com reais chances de fazer ele voltar ao normal. Porém, essa máquina, de alguma forma, ela foi danificada pela Tocha Humana. Acidentalmente, tá, pessoal? Diante desse acidente, Tocha Humana e Reed Richards decidem manter segredo para não magoar ainda mais o Ben Grimm, né, que tinha sempre o sonho, era o que tinha sido mais afetado com a criação do quarteto por não poder voltar ao normal e acabar se tornando uma coisa. Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele descobre que uma aranha que picou ele e mais uma outra jovem. Então ele parte em busca justamente dessa jovem que tem poderes similares aos dele. O Demolidor. Bom, o Demolidor, ele acaba, vamos dizer assim, tendo maiores lembranças no caso da sua infância, e ele começa a ter flashes de que talvez a mãe tenha abandonado a família porque talvez ela tenha sofrido agressão dentro de casa. Essa saga, pessoal, ela vai ter vários reveses, e se você acompanhar as revistas do Demolidor, tá? Em especial, essa mudança na origem, não digo nem uma mudança, essa inserção de um detalhe a mais, ela foi muito bem trabalhada pelo Mark Waid, tá? De forma bastante sensível. Eu não vou entregar aqui porque a fase do Mark Waid eu recomendo veementemente que vocês corram atrás. Foi lançado em aproximadamente 11 volumes pela Marvel, então pela Panini no Brasil. Então vale muito a pena você acompanhar essa fase, no caso, brilhante que o Mark Waid fez, no caso, teve durante conduzindo o Demolidor. Pessoal, tirando essas mudanças nessas origens que eu mencionei para vocês, não tem mais nada assim de grande relevância. Ele acabou afetando vários heróis e alguns vilões da Marvel também, mas que eu acho que os mais importantes eu acabei relatando aqui para vocês, tá? Se você já leu a saga, conhece mais detalhes dela, mais origens no caso e tudo mais, e quiser compartilhar aqui com a gente, por favor, né? A casa é de vocês. Compartilhem lá nos comentários e tudo, interajam com a gente, que é muito bacana, e isso incentiva muito a gente também para continuar, no caso, com esse bom trabalho aqui no canal. Então espero que vocês tenham gostado dessa resenha e nos acompanhem. Até a próxima.